O esperançar de outras fronteiras, políticas e poéticas da arte afro-brasileira contemporânea. Célia Maria Antonati, Teoria e História da Arte. As fronteiras não são lugares singulares em nossa história. Regimes de opressão que nos acompanham, nos antecedem. A palavra fronteira é derivada de fronte, que indica o afrontamento, a guerra, o distanciamento. Mito fundador da nação, as fronteiras não separam somente estados-nação, mas também espaços e tempos sociais, crenças, rituais e opções políticas, os afetos, as esperanças. Os europeus dividiram a África, dominados por uma vontade imperial. Com essa divisão, apartar as pessoas do seu estar no mundo em territórios de pertencimento, de afetos. Afeto é aquilo que nos afeta, que nos move, que nos faz cidadãos do mundo, do nosso tempo histórico. Expressar nossos afetos significa compartilhar ideias, sentimentos, angústias e alegrias, esperanças também. Quando somos destituídos de nosso convívio com pessoas, nos tornamos alheios à temporalidade. Castramos nosso intelecto, eliminamos nossos afetos. Entre inúmeros artistas que nos instigam a discussões sobre fronteiras, convido a Airson Heráclito, Rosana Paulino, Sidney Amaral e Aline Mota, para se integrarem em nosso debate sobre fronteiras como lugar de encontro, de acolhimento, afeto e celebração da vida. Inicio com Airson Heráclito, um ogã iniciado nos ritos de candomblé, que nos oferece a obra Divisor. A parte de baixo é água e sal, e em cima o azeite de dendê, que representa esse sangue ancestral que atravessou o Atlântico como um útero dessa categoria, né, racial negra, o útero de Iemanjá, que criou a cultura diaspórica afro-americana. Então essa é a minha imagem também do Atlântico Negro. Celebração a princípio clandestina, os escravizados enfrentaram sistemáticas críticas e perseguições, tanto de populares quanto do Estado, tendo suas casas, os terreiros, fechados até os recentes anos da ditadura militar, em que censura instituída no AI-5, em 68, fechou a segunda Bienal da Bahia e confiscou, entre outras obras, objetos e trabalhos relacionados aos ritos africanos. A exemplo das obras de Heráclito, menciono também Assentamento, de Rosana Paulino. Se a gente olhar a palavra assentamento, ela tem dois sentidos. Até o sentido de assentamento, de base, de estrutura, de tijolo, de fundação. Agora, o assentamento para as religiões afro-brasileiras é onde você aceita a força de um templo, a força daquela casa, o axé daquela casa. Diz Rosana. Mas o que se tornou a África no Novo Mundo? O Devir Negro no Brasil, cito a obra de Sidney Amaral, Banzo ou Anatomia de um Homem Só. O peito está exposto, né? Acho que todos os trabalhos eu estou muito exposto, né? Acho que como são autorretratos, você acaba ficando exposto. Então aqui acho que estou mais exposto ainda, né? Que eu trago essa ideia do banzo, né? Como se fosse um corpo dissecado, né? Dilacerado tanto pelo amor, né? Porque essa tristeza tão forte, que você é arrancado de um lugar que você, né, nasceu, foi criado e colocado em outro espaço, é tão forte que você, né, se despedaça. Então aqui está essa anatomia, ou a anatomia do homem só. Então aqui eu coloco esse corpo todo aberto e com os dois corações, né, remetendo a esses dois espaços, né, tanto de um lado quanto do outro. E esse fundo azul, né, que traz essa ideia do oceano que foi perdido. Né? A flor só numa mão, que traz essa perda desse amor. A busca pela genealogia, a família, vem instigando muitos africanos descendentes de povos escravizados a ir ao encontro de um passado, de um território de origem. Exemplo da artista Aline Mota, que após a revelação de sua avó, a senhora Doralice, então centenária,
que inesperadamente lhe chamou para contar um segredo. Abro aspas. Eu nunca conheci o meu pai. Ele nunca me reconheceu como filha. Seu nome é Enzo Pereira de Souza. Na pós-abolição, minha mãe Mariana foi trabalhar no centro do Rio de Janeiro e engravidou de Enzo, filho do patrão, e foi mandada embora. Ao ouvir a narrativa da avó, Aline assume a memória como missão. Nos anos seguintes, Aline se submeteu aos testes de DNA e viajou até Serra Leoa, a cidade de Bo, segunda cidade mais populosa e importante de Serra Leoa. Lá chegando, Aline se dirigiu ao chefe local da etnia que contava seu nome no exame de DNA, um senhor muçulmano que a princípio não lhe deu muita atenção, mas ao ver a foto da bisavó de Aline, a senhora Mariana, estampada em um lençol transparente, o ancião não se conteve. Nossa, é igual à minha mãe, vou trazer um retrato dela. No retorno da casa, disse Aline, você é uma de nós, bem-vinda de volta. A sombra de uma árvore centenária abrigou o mito de um passado em continuidade. O senhor chefe muçulmano, sentado, segura a foto de sua mãe e do lençol transparente, a foto de Mariana, a bisavó de Aline, emite o retorno de uma cidadã que partiu em escravidão. O tempo é disjuntivo. Sempre sabemos que não existe retorno a um tempo ou espaço. O retorno é um mito, memória líquida dos que ainda procuram identidade em rotas transatlânticas. O espaço e os ritos nunca serão os mesmos praticados em África. Espaço e ritos adquiridos por força da diáspora involuntária de povos e diferentes línguas, traduzidas no refazimento da cultura. Como diz Stuart Hall, também a África não está mais lá. Ela foi transformada. A história nesse sentido é irreversível. Devemos evitar qualquer conluio com o Ocidente que precisamente normaliza e se apropria da África, congelando em alguma zona eterna do passado primitivo e imutável. A África para a qual precisamos voltar, mas por outra rota. É o que a África se tornou no Novo Mundo e o que fizemos da África. A África como a reencontramos por meio da política, da memória e do desejo. E eu acrescento, da arte. Temos que observar as narrativas dos que vivem vidas duplas no mundo pós-colonial, com suas jornadas de migração e seus viveres diaspóricos que produzem inquietude nas fronteiras de molduras culturais e disciplinares. Observar as entrelinhas de trágicas repressões da história e compreender a incompreensível significação de narrativas psíquicas e históricas de sociedades racializadas que emergem no próprio centro da vida metropolitana é compreender como o novo entra no mundo, como já nos disse Salman Rushdie. Afinal, diz Stuart Hall, estamos sempre em processo de formação. A cultura não é uma questão de ontologia, de ser, mas de se tornar.